eu sou o professor Davi Barbosa. Daqui a pouco, quando chegar mais gente, vou dar oportunidade para todo mundo se apresentar assim, de forma sucinta, para a gente se conhecer melhor, fazer uma relação, estabelecer uma relação mais próxima, porque sempre que a gente faz um curso, a gente acaba fazendo amizade que leva para a vida toda, né? Eu conheci pessoas em congressos e simpósios pelo Brasil que não têm uma relação de amizade até hoje. Então, enquanto o pessoal não chega, eu gostaria de fazer uma abordagem com vocês sobre os principais tópicos sobre assessoria e consultoria em serviço social. Depois a gente vai para a parte prática. Antes, porém, gostaria de dividir vocês em turmas. Nós vamos dividir em 5 grupos de 4 pessoas e um de 3 pessoas, né, para poder organizar. Então você já pode escolher alguém para ficar. Nós temos aqui, vamos fazer 4 ou 5 grupos aí, né? Acho que é melhor por enquanto a gente fazer grupos de 2, né? Até chegar o restante das pessoas. De 2. Grupos de 2. Vocês são conhecidos aí, então pode ficar junto aí. Aí divide aqui, tá 1, 2, 3. Dá 4 grupos. Depois faz mais um conforme o pessoal for chegando, certo? Então vocês já podem, enquanto... Não, bora fazer grupo de 2, aí quando chegar... Então pode ser. Mas vocês escolhem aí como vocês quiserem fazer. Vai esperar? Viu? Quem vai fazer se for de 2, eu vou ficar solta. Então é 4 pessoas. Bora formar com os grupos que tem aqui. Quem for chegando vai criando 9 grupos. Então, pronto. 4. Junta todo mundo aí. Com 4 que sobrar e quando chegar vai alocando. 8. É verdade. Por enquanto é 3. Por enquanto é 3. Aí fica certo. 3 grupos de 3. Pronto, isso. Tá bom. Aí tem que separar as cadeiras e os grupos ficarem separadinhos, que é para a gente poder saber identificar daqui. Então vamos fazer aqui a aula desse curso, é a aula prática. Nós vamos fazer na prática, entendeu? Então nós vamos começar agora pela manhã com um projeto de consultoria. Nós vamos realizar uma consultoria. E vocês vão escolher daqui a pouco mais se vocês querem realizar uma consultoria numa instituição pública, aqui é o primeiro setor, no segundo setor, uma empresa no setor privado, ou no terceiro setor, numa ONG, que pode ser uma associação, uma cooperativa. Vocês vão escolher, vocês têm o direito de escolher, e aí eu vou me passar pelo dono da empresa, ou pelo diretor, coordenador da instituição pública, ou pelo presidente da associação ou da cooperativa, e vou apresentar um problema que vocês vão transformar numa demanda para mim. E essa é a parte mais complexa, mais difícil da parte da consultoria e da assessoria, a capacidade de transformar o problema em uma demanda. É a parte mais complexa, mais difícil, essa capacidade de transformação. Então vamos lá? Então, como estamos apresentando aqui para vocês no quadro, para a gente poder se situar, já que vocês não tiveram ainda muito acesso ao conteúdo teórico, vou fazer um breve repasse sobre os principais tópicos sobre assessoria e consultoria. Vamos lá? Primeiro, áreas de trabalho de assessoria e consultoria em serviço social. São 2, políticas sociais e mobilização social. Ou seja, a política social ela vai aparecer na instituição pública e na empresa privada e no terceiro setor. No primeiro setor, no segundo setor e no terceiro setor. Políticas sociais são aquelas políticas garantidas pelo Estado e viabilizada pelo assistente social. Porque o assistente social não garante direitos, ele viabiliza direito, cria vias de acesso ao direito. O assistente social não faz justiça social, quem tem que fazer justiça social é o Estado. O assistente social viabiliza para que a justiça social aconteça no cumprimento do Estado em relação às suas obrigações com a política de inclusão social do sujeito que foi excluído, seja ela em qual âmbito for. Então, políticas sociais, isso é questão de concurso, cai nos concursos públicos, você pode anotar isso, porque sempre cai nos concursos públicos, quais são as 2 principais áreas, ou qual é a área de trabalho para consultoria e assessoria em serviço social. Só são 2, políticas sociais e mobilização social. A política social está relacionada ao Estado, e a mobilização social está relacionada ao sujeito que vai se mobilizar dentro da instituição, e essa mobilização inclui aí controle social, participação popular, movimentos sociais, inclui esses 3, controle social, participação popular e movimentos sociais. Vamos lá? Próximo tópico, neutralidade. No serviço social como um todo,
O assistente social não pode ser neutro, ou seja, ele não pode ser apolítico. Ele pode ser apartidário, que é diferente de ser apolítico. Você precisa ter uma posição política, ou você é de direita, ou você é de esquerda. Você precisa ter uma posição ideológica. A neutralidade não cabe no serviço social, nem em relação ao seu posicionamento filosófico e ideológico, e nem em relação aos acontecimentos do dia a dia que acontecem no cotidiano da vida profissional. As ações e a intervenção fazem parte da sua parte ontológica e teleológica. Você transforma a realidade e a realidade te transforma. Isso é indissociável no serviço social. Por muito tempo, o sociólogo, eu sou sociólogo também, então por muito tempo a sociologia tentou sustentar por meio de Emile Durkheim e outros que o pesquisador não pode interferir na realidade em que ele pesquisa. Isso é lá na sociologia. O serviço social é uma profissão de intervenção, então não tem como ser neutro. Você acaba mesclado na realidade, você vai chorar, você vai se emocionar, você vai desafiar, muitas vezes, mesmo não sendo totalmente correto, você vai acabar comprando a briga. Se você realmente ama o que você faz, vai acabar comprando a briga no lugar da criança que foi espancada por um bêbado, de um pai alcoólatra. Você vai acabar comprando a briga de uma mulher que apanhou do marido 2 ou 3 vezes, você vai prestar esse trabalho de intervenção, você vai acabar se envolvendo. E não tem problema se envolver, desde que haja uma certa delimitação. O que não pode é ser neutro. Não há lugar para a neutralidade no serviço social. Em todo posicionamento do serviço social não há lugar para a neutralidade. E aí entra uma questão da contradição, que vai ser também um tópico mais para frente. Quando você vai fazer um atendimento profissional, você vai trabalhar para o patrão que te contratou, por exemplo, no sistema privado, no setor privado, segundo setor. Você vai trabalhar para o patrão, ele é quem paga o teu salário. A mesma coisa acontece quando a gente trabalha para o Estado. O Estado quer nos transformar em fiscais da pobreza. E nós somos trabalhadores do serviço social. Nós estamos no Estado ou nas instituições públicas para fiscalizar a pobreza. Nós estamos para viabilizar o direito. Quando é que o Estado se transforma em fiscal da pobreza? Quando ele lhe obriga a examinar a condicionalidade de pessoas, por exemplo, que estão no BPC ou no Bolsa Família, para cortar esse benefício. Aí você está fazendo o contrário do que seria fazer o trabalho do profissional do serviço social, que é fiscalizando a pobreza. Infelizmente o CRAS se tornou na casa dos pobres por causa disso. Graças a Deus e a quem luta, né? Quem lutou conseguiu já desvincular o Bolsa Família do CRAS, o que eu acho extremamente correto e necessário. O Bolsa Família não pode estar vinculado ao CRAS, é um trabalho diferente, precisa ser entendido. Pode até haver um vínculo no sentido de a pessoa que, em relação às condicionalidades para o atendimento da inclusão, mas a parte da fiscalização não. Os encaminhamentos, exatamente, mas a parte da fiscalização não, porque nós não somos fiscais da pobreza. Quando você chega no judiciário, o CPC diz assim, que o assistente social está no judiciário para manter a ordem. Só que isso também é uma contradição, porque nós não somos mantenedores da ordem, pelo contrário, nós somos os suscitadores da revolução, por uma nova ordem societária. Nós estamos tentando desmontar essa ordem para montar uma nova. Então não somos mantenedores da ordem, mas quando você chega no judiciário, ele já te transforma no mantenedor da ordem. Ou seja, quem trabalha no judiciário, por força da circunstância, é um jurista, indiretamente. Ele acaba trabalhando como investigador de polícia. Quando você vai fazer um estudo social, se você não tiver uma extrema competência teórica, em vez de você viabilizar o direito, você culpabiliza a vítima, complica a vida do sujeito, acaba criando um obstáculo, em vez de viabilizar o direito. Porque o Estado tem essa tendência, seja por meio do judiciário, seja por meio da instituição pública, de nos transformar em algo que nós não devemos ser. E já existem fundamentações teóricas no SUAS para essa transformação em fiscal da pobreza, no próprio LOAS, na própria LOAS e no CPC do judiciário. A saúde é a mesma coisa. Quando você chega na saúde, a saúde quer transformar você aquele que faz a triagem. Gente, a saúde é para todos, não tem que haver triagem. Recentemente uma pessoa entrou em contato comigo, professor, me ajude pelo amor de Deus, que eu fui colocado aqui na saúde e a Secretaria da Saúde quer que eu faça uma triagem para distribuição de remédio, para distribuir remédio para quem precisa mais. Eu falei, minha amiga, nem o médico deveria fazer isso, porque a saúde é um direito de todos.
Não tem condicionalidade, não existe possibilidade de triagem para a saúde. É um direito de todos. Se o Estado não pode cumprir, o sujeito pode entrar com um mandato de segurança líquido e certo via Ministério Público ou Judiciário para obrigar o Estado a cumprir suas obrigações. Se ele não faz isso, existe esse dispositivo jurídico para fazer acontecer. Infelizmente, muitos assistentes sociais, quando entram na saúde, se transformam em um filtro para filtrar quem precisa mais de saúde, quem precisa mais de TFD, quem precisa mais de remédio. Isso são contradições da profissão. O mesmo acontece em relação à neutralidade. Então, a questão de concurso, existem inúmeras questões sobre a neutralidade, não só sobre o tema de assessoria e consultoria, mas inclusive sobre. Próximo. Aqui é a continuidade da neutralidade. Essa aula depois, ela está na plataforma, vocês podem ler ela com mais tempo. E tem também, aqui ela está comentada, e depois na outra aparece no link de apostila de concurso, comentário de concurso. Todas essas questões que eu estou explicando nessa aula estão na apostila de questão comentada também, final do curso. Ainda sobre neutralidade, competência técnica. Como eu disse antes, para você transformar um problema apresentado numa instituição, numa empresa privada ou numa ONG, em uma demanda para intervenção de um projeto de consultoria ou de assessoria, é necessário extremada competência técnica. Porque quando uma instituição, uma empresa ou uma ONG chega a contratar um assistente social para realizar um projeto de consultoria ou de assessoria, é porque todas as outras possibilidades já foram esgotadas. Primeiro ele procura o advogado, primeiro ele procura o médico, primeiro ele procura o profissional de segurança do trabalho, primeiro ele procura todo mundo. Nós somos o último exército, a última opção, o último batalhão. Quando não tem mais jeito, vai atrás de um assistente social para ver se dá jeito. Então daí a necessidade da extrema competência técnica. Extrema competência técnica. Por quê? Fazer a consultoria é uma coisa, obter sucesso na consultoria, impactos sociais desejados, necessários, é uma outra coisa totalmente diferente. E sobre isso a gente poderia fazer uma análise de todas as políticas públicas que tem no Brasil e poderíamos facilmente constatar que hoje, infelizmente, as políticas de assistência social no Brasil têm como resultado menos de 1% de impactos sociais positivos. Você vê, começa o ano, o CRAS tem 200 pessoas sendo atendidas, termina o ano, as mesmas 200 estão lá. No fim do outro ano, a mesma coisa estão lá. E às vezes tem mais, aumenta para 300, porque o adolescente, de repente, agora se juntou mais a adolescente, mais alguém, fez um filho, aumentou agora uma família a mais, aí em vez de 200, tem 300. A política, a intenção teórica e a proposta ética de uma política de assistência social é de inclusão social. Ou seja, o indivíduo tem que evoluir socialmente, ele tem que crescer. É claro que isso não é só responsabilidade do assistente social, mas de toda a rede socioassistencial, mas inclusive o assistente social. Eu acredito que na rede socioassistencial, eu disse isso na página recentemente, o assistente social seja o sangue e o coração da rede socioassistencial. Então, quando ela não funciona, é porque o assistente social envolvido naquele processo não está fazendo ela funcionar. Porque somos nós que apoiamos os movimentos sociais, somos nós que fiscalizamos as políticas públicas, somos nós que defendemos teoricamente a questão da participação popular e do controle social, e temos essa obrigação de acordo com os princípios do Código de Ética. Todo esse peso recai sobre nós. Isso não recai sobre o direito, não recai sobre a psicologia, não recai sobre a medicina. Nós somos o exército da revolução, nós somos o exército da construção de uma nova ordem societária. Então, o sangue que tem que correr dentro da rede socioassistencial é o nosso. Quando não funciona, não coloque a culpa no juiz, no promotor, no médico, no psicólogo, no fulano e ciclano, é porque o assistente social lotado ali dentro não está fazendo funcionar, que é da nossa inteira competência o funcionamento da rede socioassistencial. Então, quando ela não funciona, aí surge a necessidade do trabalho de assessoria e consultoria na instituição, nas instituições públicas. Isso só acontece quando a rede socioassistencial não está funcionando. Porque se a rede socioassistencial estivesse funcionando adequadamente, jamais haveria necessidade de um outro profissional extra ser contratado para resolver problemas dentro da rede socioassistencial. Quando instituições públicas têm a necessidade de contratar
um profissional para realizar um projeto de consultoria ou de assessoria, só existem dois motivos. Um é porque o governo, o poder público, não criou concurso público para colocar profissionais suficientes para atender a demanda. E o outro é que a rede socioassistencial não está funcionando adequadamente. Assim como inúmeras instituições públicas hoje não estão funcionando adequadamente. É por isso que existe muita demanda por profissionais qualificados para consultoria e assessoria. E para isso, eu tenho aqui uma citação de Suzin: a qualificação profissional exige inovação, criatividade, publicidade, informação, relacionamento interpessoal de equipe, qualificação, formação generalista e especializada, conhecimento de novas técnicas e discursos gerenciais, decisão, determinação e posicionamento. Eu digo sempre nos cursos que eu ministro: profissão de assistente social não é para banana, não é para quem tem medo de cara feia, não é para quem tem medo de usuário, de dependente psicoativo, de substância psicoativa, não é para quem tem medo de machista que costuma bater em mulher, não é para quem tem medo, não. É uma profissão extremamente, que exige uma extremada coragem e um extremado empoderamento de quem a desenvolve. Você precisa ser dono do seu colarinho, precisa ser empoderado enquanto pessoa, lógico, munido de uma capacidade técnica operativa, munido de uma coerência intelectual, mas você em todo momento vai ter que dar de testa com alguém. Então, se a gente veio, e eu me incluo nesse processo, eu vim de uma infância que me ensinaram a baixar a cabeça para tudo, me ensinaram a dizer amém para tudo, igual uma ovelhinha. Eu vim, e o povo brasileiro, na sua infinita maioria, 90% ou mais, vieram de escolas públicas, onde ele foi ensinado a calar a boca enquanto o professor falava, onde ele foi ensinado a se submeter à prova, onde ele não foi ensinado a ser um sujeito crítico, ele não foi ensinado a pensar por si só. É por isso que hoje nós temos um problema na EAD, porque o sujeito foi ensinado a vida toda a ser um baú que recebia o conhecimento pronto, aí ele vai para a EAD, onde ele tem que produzir o conhecimento, e ele diz: que mundo é esse que eu não conheço? Nunca vi isso. Cadê o professor? Cadê o tutor? Cadê não sei quem? E aí ele fica perdido, porque ele, durante 20 anos da vida dele, ele foi ensinado a engolir o que vinha. Servia um prato para ele: pula isso, e ele engolia. Ele não tinha que cozinhar comida, ele não tinha que refletir, ele não tinha que pensar, ele não tinha que fazer extensas horas de pesquisa, utilizando hoje a internet. E eu falei recentemente aí no grupo, hoje não existe mais, num dos grupos que eu tenho aqui no WhatsApp, não existe mais desculpa para o indivíduo dizer: eu não tenho livro para ler. Não existe mais isso, gente. Se você quiser ler Gramsci, se você quiser ler Foucault, se você quiser ler Heller, se você quiser ler Marx, enfim, quem você quiser ler, é só pesquisar no Google, você vai achar 20, 30 livros dele. Não existe mais desculpa para o indivíduo dizer que não tem condições de se preparar tecnicamente. Não existe mais desculpa para o indivíduo dizer que não tem condições mais de construir um vocabulário técnico, um vocabulário bonito, um vocabulário empoderado, suficiente para se comunicar com o juiz, para se comunicar também com o usuário da política pública, também dentro, de acordo com o Wagner, dentro do seu limite de cultura popular, do seu limite de conhecimento, sem extrapolar os termos técnicos para a sua total compreensão. Hoje não tem mais desculpa. Ou você é técnico hoje, ou você é preguiçoso. Relaxado mesmo, é o termo mais correto de se aplicar. Hoje não tem desculpa mais. Existem, se você entrar, por exemplo, num site como o site Domínio Público, que é uma vergonha, que no Brasil ele já foi ameaçado, e todo ano ele é ameaçado de fechar, pelo ínfimo número de visitas que vai lá, apesar de você poder ir lá e baixar o livro para o seu computador, sem precisar voltar lá, qualquer livro que você queira, muitos, tem mais de 1 milhão de livros lá. Os livros mais famosos da história da humanidade, desde dos livros de Sócrates, a Ilíada, enfim, mais de 1 milhão de livros, mas as pessoas não querem ler. E quando a pessoa não quer ler, você é aquilo que você lê. Se você é competente é porque você lê muito. Se você é incompetente, se na sua quando você se depara com conhecimento, você não tem resposta para a realidade que você encontra, porque você não tem hábito de leitura. Porque quem tem um hábito de leitura consegue transformar todo confronto real em uma possibilidade de resposta. Toda vez que a realidade te confronta, ela te desafia, você consegue oferecer uma resposta. É para botar o carro de livro, né? Pode? Só empurrar o portão e encontrar um cantinho aí. Eu não sou dono, mas eu estou mandando. Depois, se não puder, tira. Então, a realidade ela vai te confrontar com desafios.
E todo desafio vai te exigir uma competência técnica. Ninguém é obrigado a nascer sabendo. Ninguém nasce sabendo. Ninguém é mais inteligente do que ninguém. É uma construção. O indivíduo se constrói. Paulo Freire dizia isso. Ele se constrói no processo, ele se faz no processo. Então nós precisamos nos libertar desse vício, desse costume vicioso que nos transformaram em um baú para receber uma tábua rasa, para receber o conhecimento e não nos ensinaram a pensar. O serviço social é uma profissão extremamente crítica. O sujeito que vem desempenhar a sua profissão precisa ser crítico em todo instante. Jamais você deve olhar uma realidade e responder a realidade prontamente, porque a sua resposta, a tendência dela estar errada é de mais de 90%. Olhou a realidade, reflita a realidade. Quando você for contratado, chamado para um processo de projeto de consultoria ou um projeto de assessoria, jamais dê a sua resposta de imediato. Não pode dar a resposta, porque se você responder de imediato, de repente a sua resposta já é a solução que o projeto pede. Então, é superficial, mas já é a solução. É por isso que muitas empresas contratam, seja bem-vinda, abanque-se, a turma é 4 pessoas, cada grupo. De novo, seja bem-vinda. Ai, Tiago. Ai, veja, eu quero. Vamos lá. Gente, transformar essa realidade, transformar a possibilidade em um processo de intervenção exige reflexão. Então, você foi chamado, ouça atentamente, tome o maior número de notas possíveis a respeito do assunto e agora solicite um prazo de pelo menos 7 dias, mas de preferência 30. A depender, é claro, da imediaticidade e da urgência do empregador. Mas jamais se submeta a prazos curtos demais. E jamais responda em cima da bucha. E defina bem se o que ele está pedindo realmente é uma consultoria ou é uma assessoria, antes de começar o processo, para depois definir o preço. Porque se você responder de imediato, ele não vai te contratar. Ele só quer a resposta. De você ele não quer nada além da resposta que ele precisa. Já vi muita gente ser solicitada afoita, despreparada tecnicamente, ser solicitado para fazer um projeto de consultoria e na primeira reunião já dá a resposta. E depois você recebeu um telefonema: olha, aquele problema se solucionou por conta própria, nós não vamos mais precisar do seu serviço. Porque ele já respondeu a problemática. Não, precisa ser feito é isso aqui, ó. Eu vou fazer para você, mas o que precisa ser feito é isso aqui. O contrato não estava assinado ainda, ele não tinha recebido nada ainda, tchau, não te quero mais. Eu já sei o que fazer. Por quê? Porque consultoria não é fazer, não tem poder de mando. Quem faz é o outro, você só cria a ideia. É outro que executa. Você não pode executar. Se você executar, aí é trabalho profissional, tem que cobrar um outro valor por fora. Aí vem a pergunta: se eu fizer a consultoria e a empresa quiser que eu aplique o projeto que eu criei, posso? Pode, mas aí é outro trabalho, não é de consultoria. Aí você tem que cobrar por fora, tem que cobrar um outro valor incidente em cima, ok? Trabalho profissional não é consultoria. A consultoria é um trabalho profissional, mas é um trabalho teórico, não prático, interventivo. Na teoria, e a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco sobre o assunto, vou explicar mais, de forma mais clarificada, porque aqui a gente ainda está nos tópicos. Vocês não vão se perder nesse assunto, fiquem tranquilos. Vamos lá? Próximo tópico. Assessoria nos campos de estágio. Como é que funciona a assessoria nos campos de estágio? Questão de concurso. O serviço social, por determinação da resolução 533, tem que ter pelo menos 2 semestres de estágio, que são 450 horas, ou seja, 15% do total de 3.000 horas de carga horária, então são 450 horas. Tem que ser dividido pelo menos em 2 semestres, em 3 ou em 4. Não pode ser num semestre só, que é ilegal. E sendo ilegal, na hora de tirar a carteira, pode não tirar. O CRES pode não deixar a pessoa tirar a carteira profissional. Então o mínimo é 2 semestres, 2 estágios. E não pode ser no 8º. Pode ser no 5º, no 6º, no 6º, no 7º. Não pode ser no 8º e também não pode ser depois de formado. Depois do 8º também não pode. Infelizmente tem muitas faculdades que estão fazendo isso. E muita gente não está tirando a carteira profissional por causa disso. Na hora de tirar, o CRES pega a documentação, vai analisar, não bate com a realidade que está na resolução 533 e aí a pessoa não tira. Aí vai processo e vai levar 2 ou 3 anos
para chegar a alguma decisão, para ver se chega a alguma decisão, para ver se algum juiz determina que a pessoa tem esse direito ou não. Normalmente acaba não dando direito, a pessoa perde o tempo de estudo, ou tem que refazer todo o estágio. Então, a assessoria nasce aí. Hoje, em função das EAD, essa exponenciação, não tem campo de estágio para todo mundo, primeiro. Segundo, os profissionais do serviço social não estão mais querendo dar campo de estágio para ninguém, e eu defendo esse posicionamento, porque é muita gente mal formada vindo para os campos de estágio para fazer exorcismo de demônio, para propor cura gay, e para uma infinidade de barbaridades. E aí os funcionários, roubo, inclusive, que eu tenho tido de reclamação, roubo dentro das instituições. Então ninguém, não tem como mais. Não sabe o que é projeto ético político, não sabe o que é código de ética, não conhece a lei de regulamentação da profissão, não sabe nada. Aí já aconteceu também, entra na instituição, escuta um caso sigiloso, mora no mesmo bairro do sujeito, de direito, do usuário, e aí no outro dia a cidade está cheia do problema. Então as pessoas não estão querendo mais. O primeiro problema é esse. O segundo é que se a EAD é um instrumento hoje do capitalismo, de acumulação, a educação se transformou em uma mercadoria, e eu presto um estágio de serviço social gratuito, eu estou cooperando para o sistema de acumulação capitalista, em vez de combatê-lo, que é o meu projeto ético-político. Eu estou ajudando o capital a acumular mais, quando deveria estimular o capital a socializar a riqueza. Então, para socializar essa riqueza, dentro de uma compreensão teórica, a instituição privada que cobra para ministrar o curso de serviço social também tem que me pagar para que eu forneça o campo de estágio para o estagiário que é aluno dela, para o qual ela vende uma mercadoria, ela não vai lucrar as minhas custas. Esse é o meu posicionamento, já propus como debate na página Serviço Social Brasil, estou aguardando para ver o que acontece. Esse é o meu posicionamento. Por quê? O aluno EAD não pode onerar com esse custo, mas o profissional de serviço social também não pode onerar com os problemas que têm acontecido no Brasil. Não pode somar com a acumulação capitalista, enquanto uma empresa como a Croton se torna um cartel educacional a nível de mundo, e a gente um escravo para trabalhar de graça para eles. Então fica aí a discussão. Existem outras questões em relação à responsabilidade do assistente social com a formação do sujeito profissional de serviço social, outras questões teóricas com as quais também absorvo a ideia de que precisa se refletir em relação à gratuidade. Então eu penso assim, se a faculdade é pública, o aluno não paga, não tem o problema de oferecer um campo de estágio gratuito para ele. Mas se é um instrumento de acumulação capitalista, não farei de graça. Esse é o meu posicionamento, estou reagindo assim. Você estuda de graça, vai fazer o estágio de graça. Você paga para estudar, a empresa que recebe o teu salário tem que pagar para não te dar o estágio. E aí entra a questão da assessoria nos campos de estágio. Quando não tem campo de estágio, segundo as determinações do Cefes, a instituição de ensino superior tem o direito de realizar um estágio de extensão, uma extensão para estágio. E aí entra a questão da assessoria. Ou seja, a instituição de ensino superior contrata 2 assistentes sociais, um para ser o supervisor acadêmico e outro para ser o supervisor de campo, e aí esses 2 assistentes sociais serão lotados num assentamento sem terra, por exemplo, num projeto de irrigação, numa ONG, numa cooperativa, para dentro dessa instituição criar o campo de estágio, que é a extensão de estágio. Meu segundo estágio foi assim, foi no campo de irrigação que tem lá na minha cidade. Infelizmente não deu muito certo, porque no final eu tive que denunciar. Ela está rindo porque eu já contei a história. Eu acabei expulso da minha cidade, ninguém queria me dar. O terceiro estágio eu tive que fazer numa outra cidade, porque ninguém queria mais me dar estágio. Porque eu denunciei o primeiro e denunciei o segundo. Só não denunciei o terceiro porque eu não tinha que denunciar. O pessoal realmente era correto, fazia um trabalho bem feito. Mas a minha primeira estagiária também fazia correto. Mas quem assumiu no lugar dela, queimou a documentação toda, infelizmente tive que denunciar ela. E aí o segundo, os ricos estavam lá dentro do projeto, enquanto as pessoas que deveriam estar lá tinham sido excluídas e removidas do projeto. Aí deu polícia e foi uma confusão. Enfim, aí eu tive que fazer o estágio e agradeço muito a Patrícia Carvalho, da cidade de Araci, e só foi eu chegar, ela me abraçou, mesmo sabendo da problemática toda, me deu oportunidade, e foi um estágio maravilhoso no CAPES de Araci, que eu tenho saudades até hoje. Se você entrar no meu perfil no Facebook, tem um álbum só com as fotos de lá, do tempo que eu fiz o estágio lá, foi muito bom. Então vamos lá, então o campo de estágio é isso. E aí
você vai prestar esse trabalho de assessoria e consultoria, dando estágio para 3 alunos do serviço social, dentro de um período, até cumprir uma determinada carga horária. E aí, normalmente, a faculdade estabelece um contrato, pode ser às vezes até assinado carteira, que pode-se fazer assessoria e consultoria também com carteira assinada, ou pode ser um contrato formal, ou você vai cobrar a hora técnica de acordo com as horas de estágio que você vai oferecer. Tá? Na minha cidade foi hora técnica estabelecida de acordo com a tabela de honorários do serviço social. Em função de várias questões que aconteceram, os profissionais de lá se organizaram, se uniram e não aceitaram de outra forma. Aproveitando aqui a deixa também para recomendar que todos vocês criem na cidade de vocês uma associação de assistentes sociais. Nós precisamos disso, precisamos urgentemente nos organizar. Nós somos os defensores dos movimentos sociais, mas não temos o nosso movimento. Como é que pode? Casa de ferreiro? Não pode, tem que modificar isso. Tem que modificar isso. Vamos lá, próximo assunto. Cuidado com teorias superadas. Não, eu fui questionado sobre um curso que eu ofereço, preparatório para concurso público, sobre o conteúdo que tem lá. Existe muito conteúdo lá que já está defasado. Recentemente, teve uma prova do Ministério Público do Estado da Bahia que caiu questões de concurso defasado. No concurso público do INSS caiu também questões de concurso público com leis defasadas. Obviamente que no enunciado fica explicado de acordo com, por exemplo, o Código Civil quanto foi o outro, 76? Antes de 93? O Código de Ética do Assistente Social, antes de 93, foi de que ano? 63? 76? Enfim, então, não existe essa questão de não se poder utilizar dentro de um concurso público leis que já foram superadas, desde que já foram modificadas ou que já foram emendadas, né? Já sofreram emendas ou alterações, desde que no enunciado esteja explicitado. Então, de outro modo, você tem que conhecer a atual e também tem que conhecer a antiga, porque no concurso pode cair a atual e pode cair a antiga. Isso em relação ao concurso público e a nível de conhecimento. Quando você lê um livro de Mary Richmond, que foi uma das precursoras do serviço social a nível de Brasil e também de mundo, você vai ver ela falando sobre estudo de caso, você vai ver ela falando sobre terapia de grupo, vários conceitos teóricos que já foram superados no serviço social, amplamente superados, que não se utiliza mais. Contudo, fazem parte do concurso público. Uma coisa é você conhecer, para entender e saber responder. Outra coisa é você utilizar isso como se fosse ainda uma verdade no tempo presente, que devesse ainda ser aplicado. Então, é importante, dentro da perspectiva da assessoria e consultoria, entender as diferenças entre teorias que já foram superadas, mas que ainda fazem parte do debate acadêmico e teórico, daquelas que estão em vigor atualmente. Por exemplo, pode-se cair uma questão falando da pessoa portadora de deficiência, que já foi superada, agora é pessoa com deficiência, mas não impede que numa questão de concurso, a nível até de pegadinha, por exemplo, acesso, eu costumo muito fazer isso, perguntar se está certo, e aí, sei lá, a pessoa portadora de deficiência, está tudo certinho, mas tem uma portadora lá, a resposta está certa? Não está. Então há necessidade de um entendimento do antigo e do novo, desde que você consiga separar isso. Nas questões de assessoria e consultoria tem muito isso. Vamos lá? Eu vou dar uma pausa agora para a gente organizar os grupos e aí a gente vai vendo as questões dos principais tópicos e já vai elaborando o processo de consultoria. Nós temos quantos grupos prontos já? Quero que vocês se organizem, sentem as cadeiras de frente com os grupos. Temos um grupo, 2, 3, 4, 5 grupos, né? 6? Então se organizem. Vamos começar o projeto agora. E vocês aí, venham fazer o curso.